Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tópico da unidade 5 do livro de Algoritmos e Lógica de Programação, tá? Bom, a gente já viu subrrotinas, procedimentos e funções. E aí, quando surge o conceito de subrrotinas, surgem também alguns conceitos de escopo de variáveis e passagem de parâmetros, tá? Então, são esses assuntos que a gente vai tratar nesse tópico. O primeiro deles, escopo de variáveis. O que é o escopo, tá? O escopo de uma variável está ligado à sua visibilidade dentro de um programa. O escopo de uma variável está ligado à sua visibilidade. Aonde que eu consigo enxergar essa variável dentro do programa? Aonde eu posso utilizar, aonde essa variável é válida dentro do programa, tá? Então, tem dois escopos aqui principais. A variável global, o escopo global, e o escopo local, as variáveis locais, tá? Variável global, ela é aquela variável declarada no corpo principal do algoritmo, tá? Onde é o corpo principal do algoritmo, professor? É quando você declara lá, algoritmo, certo? Você tem um nome para o algoritmo e aí você já começa a declarar as variáveis. As variáveis que você declarou que pertencem ao algoritmo de maneira geral, essas variáveis são as variáveis globais. Elas pertencem a todo o algoritmo, tá? Então, ó, são declaradas no corpo principal e elas são visíveis em todo o programa, tá? São criadas quando o programa passa a executar. O programa passou a executar, o algoritmo passou a funcionar, essas variáveis já vão ser automaticamente criadas, tá? E aí a gente vai para o outro escopo, que é o escopo local, as variáveis locais. Falamos da global e agora vamos para as locais. Variáveis locais são declaradas dentro de uma subrrotina, tá? E só podem ser acessadas dentro dessa subrrotina. Você não consegue acessar essa variável em todo ponto do algoritmo. Só onde ela foi criada, lá dentro de onde ela foi criada, tá? Essas variáveis, em detrimento das variáveis globais, elas são criadas apenas quando o programa invoca a subrrotina. Então, se a subrrotina não for invocada, se o algoritmo não chamar aquela função ou aquele procedimento, as variáveis que estão sendo declaradas dentro daquela subrrotina também não serão criadas, tá? Quando a execução da subrrotina acaba, o que acontece? Essa variável também é destruída, ok? Então, duas coisas. A variável só vai ser criada se a subrrotina for chamada e se a subrrotina for chamada, quando ela terminar, a variável é destruída, beleza? Muito bem, vamos tentar entender aqui essa imagenzinha. Ó, imagine que o algoritmo ele é esse conjuntão aqui, esse quadradão. E esse quadradão, esse retângulozão mais externo aqui, mais clarinho, é o algoritmo como um todo, tá? Então imagine que no algoritmo como um todo eu criei duas variáveis, variável A e a variável B. Essas variáveis A e B, elas são visíveis em todo o algoritmo. Eu posso acessar A e B aqui dentro da rotina 1, aqui dentro da rotina 2, aqui dentro da subrrotina 1.1, 1.2. Eu posso chamar essas variáveis A e B aonde eu quiser, tá? Vocês vão ver aqui um detalhezinho aqui. Ó, aí eu tenho a rotina 1, né? Essa rotina é uma subrrotina dentro do algoritmo, tá? Ela já faz parte de um escopo mais restrito. E aqui dentro dessa subrrotina eu crio duas variáveis, A e X. Essas variáveis A e X que eu criei aqui dentro da subrrotina 1, elas só podem ser utilizadas aqui dentro. Eu não vou poder chamar a variável A daqui de dentro ou a variável X fora dessa subrrotina, seja no corpo principal do código lá fora, ou seja aqui na subrrotina 2. Ah, professor, mas você tem duas variáveis A, você tem uma variável A aqui na rotina 1 e uma variável A aqui na rotina principal, né, no corpo principal. Muito bem, o que acontece nesse caso? A variável global A, ela é acessível em todo o código. Porém, quando aqui na rotina 1 eu redefino a variável A, nessa subrrotina 1, a variável A que funciona, né, sempre que eu usar o valor A, eu vou estar me referindo a essa variável que foi declarada dentro da subrrotina 1. Eu não consigo usar a variável A externa. Por quê? Porque eu redefini aqui dentro uma variável A que está sendo utilizada internamente na subrrotina 1, tá? Vou apagar aqui os slides, o rabisco aqui para ficar menos poluído para a gente, tá? Então, muito bem, ó, eu tenho duas variáveis iguais, A e A. O A mais externo pode ser acessado em qualquer ponto do código. O A mais interno só pode ser acessado dentro do código no qual ele foi declarado. E aí, quando eu redefino uma variável, eu não consigo usar a variável que foi definida primeiro. Eu só uso a variável que foi definida por segundo, tá?
Variável x, bom, essa aqui não tem nome igual a ninguém, né? A variável x. Muito bem, então o x eu vou poder usar dentro da subrotina 1 apenas, não posso usar fora. Dentro da subrotina 1 eu tenho o quê? Eu tenho a variável w, ó. Eu tenho a variável w na rotina 1.1, tá? Essa variável w só pode ser usada aqui dentro, tá? Eu não consigo usar w fora daquilo ali. Por exemplo, na rotina 1 eu não consigo, eu só consigo usar w em rotina 1.1. Variável y só consigo utilizar dentro da rotina 1.2. Não consigo usar aqui fora, tá? Não consigo usar no corpo principal do algoritmo, certo? Rotina 2, ó. Rotina 2 é uma subrotina que faz parte do algoritmo geral. Criei uma variável m aqui, ó. Variável m só pode ser utilizada aonde? Só dentro da rotina 2, né? Então é evidente, se você cria uma variável local, ela só pode ser usada ali localmente. Uma variável global, ela pode ser usada em todo o algoritmo. Por exemplo, aqui na rotina 2, eu consigo usar a variável m localmente. Não consigo usar m aqui fora, né? Aqui o m não vai ser possível ser utilizado. Mas as variáveis a e b, eu consigo usar aqui dentro da rotina 2, tá? Eu consigo. São as variáveis globais que foram declaradas lá em cima. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui, ó. De novo aquele nosso algoritmo com a funçãozinha para converter peso, tá? Então tá aqui a nossa função. Converte peso, recebe como parâmetro a variável q, a variável g, foi criada ali dentro. E aí eu uso g e q, perceba que está em azulzinho, ó. Eu só uso as variáveis azuis dentro da função que eu acabei de criar. Não posso usar essas variáveis fora, tá? E aí, ó, essas variáveis azuis passam a ser o quê? Variáveis locais, tá? Variáveis globais, ó. Estou declarando agora no corpo principal do algoritmo, professor. Ó, já acabou a função, tá? Acabou a função e agora eu voltei para o algoritmo. Ó. Isso aqui faz parte do algoritmo geral, do corpo principal do algoritmo. Então as variáveis pes e gra, elas são variáveis globais. Eu poderia chamar essas duas variáveis aqui que eu acabei de criar aqui embaixo, ó. Eu poderia chamar elas aqui dentro da função. Nesse caso eu não chamei, mas eu poderia. Tá? O que eu não poderia é chamar q ou g, que são variáveis locais, aqui no corpo principal do código. Não poderia fazer isso. Então olha o que eu fiz, ó. As variáveis globais eu usei aqui no corpo principal do código, ó. Certo? As variáveis verdinhas, ó, tá? São variáveis globais. E as variáveis azuis são variáveis locais. Beleza? Passagem de parâmetros. Parâmetros reais e parâmetros formais, tá? Bom, vamos lá. Qual o propósito dos parâmetros, tá? Eles servem como ponto de comunicação bidirecional, tá? Em dois sentidos, entre uma subrotina e o programa principal, ou o programa que chamou aquela subrotina. Para trocar os valores, ou para trocar valores entre a subrotina e a rotina que invocou aquela subrotina, tá? Então, os parâmetros são uma maneira de as rotinas se conversarem, tá? A gente tem a distinção entre parâmetros formais e os parâmetros reais. Parâmetros formais são aqueles que você usa na declaração. Quando você declara uma rotina e você tem os parâmetros que ela precisa receber para funcionar, esses são os parâmetros formais. Quando você invoca a rotina e você precisa que essa rotina funcione, né? Você está chamando ela para ela ser executada e aí você passa um parâmetro para ela ser executada, aí esses parâmetros são os parâmetros reais, tá? Muito bem. E existem dois modos de se utilizar parâmetros. Você tem a passagem de parâmetros por valor e a passagem de parâmetros por referência. E aqui, prestem muita atenção nesses conceitos porque eles dão confusão na cabeça do pessoal, tá? Então, a passagem de parâmetros por valor, o que acontece? Ela não altera o parâmetro real, tá? A subrotina trabalha com uma cópia do valor passado por parâmetro, tá? Agora, na passagem de parâmetros por referência, a gente altera o valor do parâmetro real. Então, a subrotina trabalha diretamente com o parâmetro de quem invocou essa subrotina, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem a passagem dos parâmetros, vamos definir primeiro o parâmetro formal e o parâmetro real. Veja bem, quando eu declarei aqui a nossa função, eu tive que criar um parâmetro formal aqui, que é o parâmetro q. Esse parâmetro é formal, ele está sendo formalizado, né? Toda vez que eu chamar essa função, eu vou ter que
preencher esse parâmetro formal, tá? E aí quando eu venho para o início do algoritmo aqui, ó, tá? E eu passo a executar, e aí eu passo um valor de parâmetro aqui, ó, para que a função seja executada de fato, esse parâmetro é o parâmetro real, tá? Então esse parâmetro real vai ser copiado lá para a variável Q, e a variável Q vai trabalhar lá internamente, tá? A variável que eu defino é a formal, e a variável que eu passo é a real, tá? Muito bem. Passagem de parâmetro por valor, para vocês entenderem. Então, de novo, ó, aqui eu tenho o código da minha função. Defini o parâmetro Q, tá? Como sendo do tipo real. E aí, lá no código principal, o que eu faço? Eu chamo a função convertPeso e eu passo como parâmetro a variável pes. O que acontece aqui? De novo, se a pessoa digitou 60 aqui no leia, o valor 60 está armazenado aqui na variável pes e, consequentemente, como é a passagem de parâmetros por valor, eu copio esse valor 60 para dentro de Q. Então, Q passa a valer 60 também, tá? Só que o que acontece aqui, ó? Quando eu manipulo o valor de Q, aqui, eu não altero o valor de pes, porque é passagem de parâmetro por valor. Eu copiei o valor 60 para lá, para Q trabalha lá internamente. Eu posso alterar o valor de Q aqui dentro da função sem problema nenhum, que o valor de pes aqui continua inalterado. Essa é a passagem de parâmetros por valor. E a passagem de parâmetros por referência, professor? Então a declaração de passagem de parâmetros por referência funciona da seguinte maneira, ó. Eu vou declarar agora de maneira diferente aqui, ó. Eu tenho um procedimento, não é uma função mais, ó, perceba, tá? Procedimento converte peso. Eu vou passar um parâmetro Q do mesmo jeito que eu passava antes. E agora, ó, perceba uma palavrinha aqui, ó, var, tá? Var G real. Então agora eu tenho um parâmetro aqui de passagem por referência. A variável G é um parâmetro passado por referência, tá? Então o que acontece nesse caso? Quando eu alterar o valor de G aqui dentro do procedimento, o parâmetro real que foi usado lá no algoritmo principal, ele vai ser alterado também. Então como é que funciona aqui, ó? Eu tenho as variáveis pes e gra, que são variáveis globais do meu algoritmo, tá? E aí eu venho aqui executando o algoritmo, ó. Peço para o usuário digitar o valor em quilos, o usuário vai lá e digita o valor e salva para dentro de pes. Ok? Então, digamos que o usuário digitou o valor 60 aqui, tá? E aí eu venho, ó, e chamo a função, o procedimento converte peso, e eu passo aqui o valor 60, né? Porque está salvo dentro de pes. Mas e o gra, professor? O gra vale o quê? Bom, eu declarei o gra aqui, mas eu não fiz o gra receber nada, certo? Gra não recebe nada. Então eu só passo o gra por parâmetro e eu espero que o procedimento converte peso atribua algum valor a gra. Então o que acontece aqui? Como é uma passagem de parâmetros por referência, quando eu passo gra aqui embaixo, na verdade o gra ele é transmitido ao parâmetro formal lá, e quando eu trabalhar com G aqui dentro do procedimento, eu estarei trabalhando ao mesmo tempo com a variável que está sendo passada lá no main. Então tudo que eu fizer no G vai refletir no gra, certo? Então quando eu faço aqui, ó, G recebe Q vezes 1000, né? Digamos aqui então que o usuário digitou 60 no Q vezes 1000, 60 vezes 1000, 60.000, G recebe aqui 60.000, né? Esse 60.000, ele automaticamente ele é copiado aqui para dentro de gra. Então gra passa a valer 60.000 também, porque é uma passagem de parâmetros por referência. Tudo que eu fizer no Q aqui dentro do procedimento, tá? Deixa eu apagar a tela aqui que está bem poluída. Tudo que eu alterar na variável Q aqui dentro, aliás, exatamente, na variável G aqui dentro, tá? G, ok? Vai refletir em gra, porque é passagem de parâmetros por referência. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai fazer mais alguns exemplos na aula prática, tá? Na aula ao vivo, mas espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, recorram ao livro, que vale a pena dar uma estudadinha nessa parte. Até o próximo tópico.